Todos já passaram por algum momento muito turbulento na vida, onde parece que tudo vai desmoronar ao mesmo tempo. O relacionamento acaba, o emprego some, o dinheiro escasseia, os amigos somem, e a sensação que fica é de que Deus esqueceu o seu nome. Mas e se eu te dissesse que esse momento, exatamente esse, o mais difícil, o mais sombrio, o mais incompreensível, é o sinal mais claro de que uma grande colheita está prestes a acontecer na sua vida? A maioria das pessoas foge desse processo, reclama dele, questiona a fé exatamente quando deveria fortalecer as raízes, porque ninguém te ensinou que antes de toda grande entrega existe uma grande retirada. E é sobre isso que vamos falar hoje. Se você chegou até este vídeo, não foi por acaso. Algo dentro de você sabe que está passando por uma preparação. Então fica aqui comigo até o final, porque cada parte desse conteúdo foi construída para te acordar para uma verdade que vai mudar completamente a forma como você enxerga o que está vivendo agora. E se esse conteúdo já está fazendo sentido para você, se inscreve no canal, deixa o coração aqui e compartilha com alguém que também precisa ouvir isso hoje. Vamos começar. Deus retira a ilusão de controle para te dar fé real. Durante anos, você acreditou que era o arquiteto completo da sua própria vida. Planejava cada detalhe, calculava cada passo, controlava cada variável que estava ao seu alcance. E havia uma segurança confortável nisso. A sensação de que enquanto você controlasse, nada poderia sair dos trilhos. Então, de repente, algo aconteceu que estava completamente fora do seu alcance. E o controle que você julgava ter desapareceu como fumaça diante do vento. Esse colapso da ilusão de controle não é uma punição. É uma cirurgia espiritual, porque fé real não coexiste com controle absoluto. A fé verdadeira só nasce no espaço onde o controle humano termina. Enquanto você acreditar que pode conduzir tudo sozinho, você nunca vai precisar confiar de verdade em algo maior do que você mesmo. E sem essa confiança profunda, você nunca vai alcançar o nível de vida que foi destinado para você. Existe uma diferença enorme entre acreditar em Deus como conceito e confiar em Deus como realidade viva. Milhões de pessoas acreditam, pouquíssimas confiam de verdade. E a diferença entre esses dois grupos não está na teologia que estudaram, mas nas crises que atravessaram sem abandonar a fé. Porque a crise é o laboratório onde a fé sai do nível intelectual e desce para o nível da alma. Quando Deus retira da sua mão o controle de uma situação, Ele não está sendo cruel. Ele está te convidando para um relacionamento mais profundo, onde você aprende que há uma inteligência operando por você que vai muito além da sua capacidade de planejamento. As maiores viradas da história humana aconteceram exatamente quando alguém soltou o controle e permitiu que algo maior assumisse o direcionamento. Pense nos momentos da sua vida em que você mais tentou controlar e menos conseguiu. Agora compare com aqueles momentos em que você soltou, entregou, confiou e as coisas se encaixaram de formas que você jamais poderia ter orquestrado. Não foi coincidência. Foi a demonstração prática de que a retirada do controle é sempre o prelúdio para uma entrega sobrenatural. A colheita que está vindo para você exige mãos abertas, e mãos abertas não conseguem segurar o volante ao mesmo tempo. Por isso Deus precisa retirar primeiro a sua ilusão de controle, para que você esteja pronto para receber o que está sendo preparado. Deus retira as versões antigas de você para te dar uma identidade de destino. Existe uma versão de você que era necessária para sobreviver ao passado. Ela aprendeu a se esconder, a se diminuir, a pedir desculpas por existir, a aceitar menos do que merecia porque tinha medo de pedir mais. Essa versão te protegeu quando você precisava de proteção. Mas chegou o momento em que essa mesma versão se tornou o maior obstáculo entre você e tudo o que foi prometido para a sua vida. Deus não destrói quem você é. Ele dissolve quem você fingiu ser para sobreviver. Existe uma diferença crucial entre essas duas coisas. A sua essência, o núcleo real de quem você é, nunca está em perigo. O que está sendo retirado são as camadas de adaptação, os padrões de comportamento que você adotou por necessidade
mas que nunca foram realmente seus. Muitas pessoas confundem essa dissolução com uma crise de identidade. Sentem que não sabem mais quem são, que perderam a direção, que ficaram sem chão. E é exatamente isso. O chão que estava sustentando uma versão limitada de você precisa ser removido para que uma fundação nova e mais sólida seja construída. Você não pode construir um arranha-céu sobre a fundação de uma casa simples. A estrutura precisa ser completamente diferente. A identidade de destino que existe dentro de você é mais ousada, mais corajosa, mais generosa e mais poderosa do que a identidade que você está habitando agora. Mas ela não pode simplesmente coexistir com a versão antiga. Uma precisa dar lugar à outra. E esse processo de substituição é sempre desconfortável, sempre solitário por um período e sempre incompreendido por quem está de fora. Quando as pessoas ao seu redor dizem que você mudou e não parecem felizes com isso, é um sinal de que a transformação é real. Pessoas que só te amavam na versão limitada vão resistir à sua expansão. E Deus vai usar exatamente essa resistência para confirmar que você está no caminho certo. A oposição externa é frequentemente o sinal interno de que você está evoluindo na direção correta. A colheita que está vindo para a sua vida não pode ser recebida pela versão de você que existia antes. Ela exige alguém que já sabe quem é, que já atravessou o processo de refinamento, que já não precisa da aprovação de ninguém para se mover com confiança. Essa pessoa está sendo formada em você agora. E cada parte da sua identidade antiga que é retirada cria espaço para que essa versão de destino emerja completamente. Deus retira a pressa para te dar um timing perfeito. A cultura moderna transformou a impaciência em virtude. Tudo precisa ser agora, imediato, instantâneo. E quando as coisas não chegam na velocidade que você esperava, a interpretação automática é de que algo deu errado, de que você foi esquecido, de que a promessa não vai se cumprir. Mas existe uma lei que governa toda a colheita verdadeira, e essa lei se chama timing. Nenhum agricultor colhe no dia seguinte ao plantio. Existe um tempo de germinação que não pode ser forçado, acelerado ou ignorado, sem destruir completamente o que está sendo cultivado. E o problema com a maioria das pessoas não é falta de fé. É falta de paciência para atravessar o período entre o plantio e a colheita sem desistir. Quando Deus retira a pressa da sua vida, geralmente Ele faz isso através de esperas involuntárias. O processo que deveria demorar semanas demora meses. A porta que parecia estar se abrindo fecha de repente. A resposta que você esperava não vem. E em vez de reconhecer que o timing está sendo ajustado, a maioria das pessoas interpreta a espera como rejeição. O timing divino é cirúrgico de uma forma que a mente humana raramente consegue compreender enquanto está dentro do processo. Só depois, olhando para trás, você consegue ver que se aquela porta tivesse aberto quando você queria, você não estaria pronto. Se aquele relacionamento tivesse continuado, você teria perdido algo muito maior que estava vindo. Se aquele dinheiro tivesse chegado naquele momento, você teria gastado da forma errada, porque ainda não tinha a mentalidade necessária para administrá-lo com sabedoria. A espera não é o inimigo da sua colheita. A espera é parte do processo de formação do caráter necessário para sustentar o que está vindo. Porque uma bênção que chega antes do seu amadurecimento não é uma bênção, é um fardo. E Deus, em sua sabedoria, nunca vai te entregar algo que vai te destruir por falta de preparo. Cada dia de espera que você atravessa com fé e sem amargura está te tornando a pessoa exata que precisa estar presente no momento em que a colheita chegar. O timing não está errado. Você está sendo formado para ser capaz de sustentar tudo o que está prestes a chegar. Deus retira os relacionamentos errados para te dar conexões de propósito. Existe um tipo de solidão que não é vazia, é preparatória. É o período em que as pessoas erradas já saíram da sua vida e as pessoas certas ainda não chegaram. E esse intervalo, esse espaço silencioso entre o que foi e o que ainda está por vir, é um dos momentos mais mal interpretados na jornada de quem está prestes a entrar em uma grande temporada de bênçãos.
Quando Deus começa a remover relacionamentos da sua vida, raramente ele usa um aviso formal. Ele usa o afastamento natural, o esfriamento gradual, os conflitos que surgem sem explicação aparente, a sensação crescente de que certas pessoas simplesmente não cabem mais no espaço que você está ocupando. E a reação humana mais comum é tentar salvar esses relacionamentos, se culpar pelo distanciamento, fazer concessões para manter próximo o que está sendo removido. Mas relacionamentos que Deus remove não são removidos por punição. São removidos por incompatibilidade de destino. Cada pessoa carrega uma frequência, um nível de consciência, uma visão de mundo, e quando você começa a se expandir, certas frequências simplesmente não se harmonizam mais com a sua. Isso não significa que essas pessoas sejam ruins. Significa que o caminho de cada um está seguindo direções diferentes, e forçar a permanência de quem está partindo só atrasa ambos os lados. A verdade que poucos falam é que os relacionamentos que você perde no processo de crescimento abrem espaço energético e temporal para conexões de um nível completamente diferente. As pessoas que vão entrar na próxima fase da sua vida carregam visões, recursos, experiências e capacidades que vão catalisar tudo o que você está prestes a construir. Mas elas não podem entrar enquanto o espaço estiver ocupado por quem já cumpriu o papel que tinha na sua história. Existe também uma categoria de relacionamentos que não são removidos completamente, mas que passam por uma transformação profunda. Pessoas que te conheciam como a versão limitada de você vão precisar se ajustar à sua expansão ou vão naturalmente se afastar. E você vai perceber com o tempo que aqueles que ficam e celebram quem você está se tornando são exatamente os que têm calibre para caminhar ao seu lado nas conquistas que estão por vir. A solidão do processo não é o destino, é o caminho. Do outro lado dessa solidão temporária, existem conexões que vão fazer sentido, de uma forma que os relacionamentos antigos nunca fizeram. Pessoas que vão ver em você o que você mal consegue ver em si mesmo. Pessoas que vão te desafiar a crescer ainda mais, em vez de te confortar na estagnação. Essa é a colheita relacional que está sendo preparada enquanto os espaços necessários são criados. Deus retira o conforto para te dar uma capacidade extraordinária. O conforto é o assassino mais gentil do potencial humano. Ele não chega anunciado como inimigo. Chega disfarçado de recompensa merecida, de descanso necessário, de zona segura. E enquanto você está confortável, você não está crescendo. Crescimento real sempre acontece na borda do desconforto, nunca no centro da zona segura. Quando Deus retira o conforto da sua vida, o processo raramente é suave. A situação que parecia estável começa a vacilar. O emprego que parecia seguro deixa de existir. A rotina que te protegia do mundo exterior é interrompida por circunstâncias que você não escolheu. E a primeira reação humana é resistir, reclamar e trabalhar para restaurar o conforto perdido o mais rápido possível. Mas existe algo que acontece dentro de você quando o conforto é removido e você se recusa a entrar em colapso. Uma capacidade latente que estava adormecida pela falta de necessidade começa a despertar. Você descobre que consegue fazer coisas que nunca teria tentado se a vida continuasse confortável. Você encontra recursos internos que não sabia que existiam. Você desenvolve uma resistência, uma criatividade e uma determinação que só emergem quando não há alternativa mais fácil disponível. Os períodos mais produtivos e transformadores da história humana não aconteceram em épocas de conforto e abundância. Aconteceram em períodos de crise, escassez e pressão. Porque a pressão não quebra o que é genuinamente forte. Ela revela e aprimora. Da mesma forma que o diamante só se forma sob pressão extrema, o caráter extraordinário só se forma quando o conforto é temporariamente removido. A capacidade que está sendo desenvolvida em você agora, durante esse período de desconforto, é exatamente o que vai te qualificar para administrar a colheita que está vindo. Porque bênçãos de nível extraordinário exigem capacidade de nível extraordinário para sustentá-las. Uma pessoa que nunca foi desafiada,
que sempre teve tudo fácil, não tem o músculo interno necessário para segurar o peso de uma grande conquista sem ser esmagada por ela. Deus não retira o seu conforto porque quer que você sofra. Ele retira o conforto porque sabe que dentro de você existe uma capacidade que nunca vai emergir enquanto houver uma alternativa mais fácil disponível. O desconforto atual é o treinamento para o extraordinário que está prestes a se tornar realidade na sua vida. Deus retira as crenças limitantes para te dar uma mente de abundância. Antes de qualquer colheita externa chegar, existe uma colheita interna que precisa acontecer primeiro. E essa colheita interna começa com a remoção de tudo que está ocupando espaço na sua mente de forma destrutiva. As crenças limitantes não chegam com uma etiqueta que diz "isso vai te destruir". Elas chegam disfarçadas de realismo, de prudência, de humildade. E por isso são tão perigosas. Você foi programado, pela sua família, pela sua história, pela cultura ao seu redor, a acreditar que certas coisas são possíveis para outros, mas não para você. Que pessoas como você não chegam a determinados lugares, que o dinheiro é difícil, que o sucesso é para poucos, que sonhar grande é ingenuidade de quem não conhece a realidade. Essas crenças foram plantadas tão cedo e repetidas tão constantemente que você as internalizou como verdades absolutas sobre si mesmo. Quando Deus começa a desmontar essas crenças, o processo é frequentemente doloroso, porque crenças limitantes, por mais destrutivas que sejam, oferecem uma forma perversa de segurança. Se você acredita que não pode ter muito, nunca vai se arriscar a buscar muito e, portanto, nunca vai se decepcionar. A crença limitante é um mecanismo de proteção que se tornou uma prisão. E sair de uma prisão, mesmo de uma prisão que você mesmo construiu, é sempre assustador. O processo de remoção das crenças limitantes frequentemente acontece através de confrontos, com situações que provam que a crença estava errada. Você encontra alguém com uma história semelhante à sua, que chegou muito mais longe do que você julgava possível para alguém como você. Uma oportunidade surge que desafia diretamente o teto que você tinha colocado sobre a sua própria vida. Uma crise revela em você uma capacidade que contradiz completamente a narrativa que você carregava sobre si mesmo. Uma mente de abundância não é ingenuidade. É uma forma mais precisa de enxergar a realidade, porque a realidade é que existem recursos ilimitados no universo. A realidade é que o sucesso de outra pessoa não diminui o que está disponível para você. A realidade é que a sua mente, quando programada corretamente, tem uma capacidade de atrair, criar e manifestar que vai muito além do que as suas crenças antigas permitiam que você imaginasse. A colheita que está vindo para a sua vida precisa ser primeiro concebida na sua mente antes de se manifestar na sua realidade. E uma mente que ainda carrega crenças de escassez vai sabotar qualquer semente de abundância antes que ela tenha chance de crescer. Por isso, Deus precisa primeiro renovar a sua mente para que você seja capaz de receber, reconhecer e sustentar o que está sendo preparado para você. Deus retira o propósito pequeno para te dar uma visão que transcende você. Existe uma diferença entre ter metas e ter um propósito. Metas são objetivos que servem a você. Propósito é uma razão de existir que serve a algo muito maior do que você. E enquanto você estiver vivendo apenas para suas próprias metas, existe um limite natural em como o universo vai se alinhar para te apoiar. Mas quando o seu propósito transcende você mesmo, quando o que você está construindo vai impactar positivamente a vida de outras pessoas, algo completamente diferente começa a acontecer. Quando Deus retira o propósito pequeno da sua vida, Ele geralmente faz isso tornando aquilo que antes te satisfazia completamente vazio de significado. O trabalho que antes te animava começa a parecer sufocante. Os objetivos que antes te motivavam perdem o brilho. A vida que você construiu começa a parecer estreita demais, como se você estivesse tentando caber em um espaço que ficou pequeno sem que você percebesse. Esse vazio não é depressão, embora possa se parecer com ela. É um chamado.
É o seu interior reconhecendo que existe algo muito maior esperando por você e que continuar perseguindo o pequeno quando o grande está disponível é uma forma de traição ao seu próprio destino. A visão que Deus quer te dar é sempre maior do que você se sente capaz de carregar inicialmente. E isso é intencional, porque uma visão que cabe no tamanho atual de quem você é não vai te exigir crescer. Uma visão verdadeira te estica além dos seus limites percebidos, te força a desenvolver capacidades que você ainda não tem, te conecta com pessoas e recursos que só chegam quando o propósito é grande o suficiente para justificar a conexão. Quando você começa a operar a partir de um propósito que transcende você, a sua relação com os obstáculos muda completamente. Obstáculos que antes te paravam, agora te desafiam. Não porque ficaram menores, mas porque o propósito que te move ficou maior do que o medo. Pessoas que vivem para propósitos maiores que elas mesmas têm uma resistência, uma criatividade e uma determinação que pessoas que vivem apenas para si mesmas raramente conseguem sustentar por muito tempo. A colheita que está vindo para a sua vida não é apenas para você. Ela vai através de você para impactar outras pessoas, outras histórias, outras gerações. E quando você começa a entender isso, toda a sua perspectiva sobre o que está acontecendo agora se transforma. Você não está apenas esperando por uma bênção pessoal. Você está sendo preparado para ser um canal de bênção para muito mais pessoas do que você consegue imaginar neste momento. Deus retira o medo do fracasso para te dar a coragem da grandeza. O medo do fracasso é a corrente invisível que mantém mais pessoas presas do que qualquer circunstância externa jamais poderia. Ele é sofisticado o suficiente para se disfarçar de sabedoria, de planejamento cuidadoso, de espera pelo momento certo, quando na verdade é paralisação pura. E enquanto esse medo opera na sua vida, você vai sempre escolher a versão menor de cada oportunidade, vai sempre apostar no seguro quando o extraordinário estaria disponível, vai sempre ficar aquém do que foi destinado para você. Quando Deus retira o medo do fracasso, raramente Ele o remove antes de você agir. Ele o remove através da ação tomada apesar do medo. O que parece uma remoção do medo é, na verdade, o desenvolvimento da coragem. E coragem não é a ausência do medo, é a decisão de mover-se mesmo com ele presente. Cada vez que você age apesar do medo, você está construindo um músculo de coragem que vai se tornando progressivamente mais forte. O fracasso, quando visto corretamente, não é o oposto do sucesso. É parte integrante do caminho até ele. Toda pessoa que já alcançou algo extraordinário tem uma história de fracassos que a maioria das pessoas nunca fica sabendo, porque os fracassos geralmente acontecem nos bastidores e o sucesso é o que aparece no palco. A diferença entre quem chega e quem não chega raramente está no talento ou na oportunidade. Está na disposição de falhar repetidamente sem perder a direção. Quando você atravessa um fracasso e se recusa a deixar que ele defina você, algo muda na sua relação com o risco. Você descobre que o fracasso não te destruiu como o medo prometia que faria. Você percebe que sobreviveu, aprendeu e ficou mais forte. E essa descoberta liberta você de uma forma que nenhuma teoria sobre coragem jamais poderia fazer. Porque agora você tem evidência, baseada na sua própria experiência, de que você consegue lidar com o fracasso e continuar avançando. A grandeza que foi destinada para a sua vida vive do outro lado de riscos que o medo não vai deixar você tomar, enquanto você permitir que ele governe as suas decisões. Cada grande conquista que existe na história humana foi precedida por alguém que tomou uma decisão corajosa sem garantia de resultado, que apostou em algo que ainda não existia, que se moveu em direção ao que acreditava mesmo sem ter certeza de que ia funcionar. Deus não te chama para o conforto da certeza. Ele te chama para a aventura e força da fé. E a colheita extraordinária que está reservada para você exige que você seja alguém que já aprendeu a caminhar no desconforto, a agir sem garantias, a confiar no processo mesmo quando o resultado ainda não é visível.
Essa pessoa não nasce pronta. Ela é formada exatamente pelo tudo o que você acabou de ouvir. Não é teoria. É um mapa, um guia. É a descrição fiel do processo que toda pessoa que já chegou a uma grande temporada de colheita atravessou antes de receber o que estava destinado para ela. A retirada não é o fim, é o início. É o sinal mais claro de que Deus está te preparando para receber algo que você ainda não está pronto para imaginar. Se você está passando por uma perda, por um vazio, por um período de espera que parece não ter fim, agora você sabe o que está acontecendo. Você não está sendo punido, você está sendo preparado. E a preparação sempre antecede a colheita. Se esse vídeo falou com algo dentro de você, deixa o seu coração aqui. Compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje e se inscreve no canal para que você não perca o próximo conteúdo. Porque tem muito mais verdade chegando por aqui. E você vai querer estar presente para receber cada parte dela.